volta com o nosso programa da comunidade, são 12 horas e 11 minutos. Eu quero conversar com você que está aí do outro lado. Olha só, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, o novo governador do Amazonas pode ser impedido de realizar concursos públicos, aumentar salários dos servidores do Estado e até mesmo contratar operações de crédito. O atual governo passou dos limites de gasto com folha de pagamento, chamado limite prudencial, e isso pode bloquear as contas do governo do Estado. 12, roda a matéria do Márcio Azevedo para mim. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os governos estaduais não podem ultrapassar 95% do teto máximo para gastos com pessoal. O chamado limite prudencial é de 49% da receita corrente líquida do Poder Executivo. Segundo o último relatório fiscal apresentado pela Secretaria Estadual de Fazenda, o Amazonas gastou mais do que devia. O documento mostra que o Estado arrecadou 12 bilhões e 900 milhões de reais. Com base neste valor, o limite para a folha de pagamento seria de 6 bilhões, mas já foram gastos mais de 6,2 bilhões de reais. Estamos a menos de 1% de extrapolar o limite máximo para gastos com pessoal. Vai criar problemas para o novo governo. O novo governo já assume proibido de contratar pessoas e contratar empréstimos, de obter avais, de receber transferências que não as constitucionais do governo federal. Portanto, o legado do atual governo é muito ruim para o próximo governo. Além de deputado estadual, Serafim Correia é economista e já foi prefeito de Manaus. Ele entende que a folha de pagamento do Estado está inchada. São aproximadamente 6 mil cargos comissionados que precisam ser cortados para equilibrar os gastos e, com isso, o próximo governo não ficar engessado. Ele tem que reduzir despesas. Se ele não reduzir, vai estourar o limite máximo. E aí o que era ruim já vai ficar muito pior. Mas essa não é a única situação preocupante. O orçamento geral do Estado está praticamente no limite. Se for estourado, as empresas contratadas pelo governo do Amazonas provavelmente levarão calote este ano. Ele vai ter que dar uma segurada e isso aí vai ter que ser rolado, né? Que a gente chama de pedalada fiscal, vai ter que ser rolada para o próximo governo. O próximo gestor vai pegar uma conta muito deficitária, né? E aí ele vai ter que trabalhar em cima das próximas arrecadações para poder saldar isso aí. Para esse especialista em contas públicas, é quase impossível o governo atingir a meta de 15 bilhões de reais em arrecadação para este ano. A única solução também envolve corte de gastos. Ele tem geralmente duas opções, né? Como ele tem que pagar a folha, né? Ou ele retém os pagamentos que já estão em liquidação, né? Retém os pagamentos, né, dos fornecedores para priorizar a folha de pagamento, né? Ou ele aumenta imposto para poder entrar mais recursos, mas isso é inviável na nossa conjuntura econômica atual, né? Wilson Lima não pretende assumir o governo engessado. Para isso, precisa que a equipe de transição tenha acesso aos dados fiscais do Estado para ver que providências irá adotar. A gente precisa entender realmente os números do Estado, saber o quanto tem em caixa, quais as previsões de arrecadações até o final do ano, para saber se essa conta vai fechar. O novo governador também acredita na fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Eles precisam estar diligentes nos atos de Amazonino Mendes, da mesma maneira que fizeram quando Davi Almeida ocupou o governo de transição e começou a empenhar pagamentos. Na época, o TCE bloqueou as contas do Estado para evitar que o caixa fosse entregue no vermelho para Amazonino Mendes. E se tiver que tomar essa medida tem